Então vamos lá, né, gente? Um bom dia, bom início de semana, que seja uma semana tranquila, né? Começamos bem, domingo chuvoso, precisando dessa chuva, né? Como é bom a gente já sentir que o ar está melhor para a gente respirar e que seja com essa tranquilidade, né? Normalmente a chuva, quando ela cai mansa, a gente associa a tranquilidade. E que seja uma semana tranquila, uma semana que antecede nós nos encontrarmos pessoalmente no nosso congresso, isso também é muito bom, né? Então, que a gente possa ir já estamos dentro da jornada 3, mas com os cursistas ainda nós temos mais um tempinho, né? Na semana de 30 de setembro a 4 de outubro, que vocês encontrarão os seus cursistas da jornada 3. Então, mas nós mesmos já estamos a todo vapor dentro desta jornada, né? Uma jornada que para vocês, sem dúvida nenhuma, será uma jornada de consolidação de saberes, daquilo que vocês já trabalharam na primeira e segunda jornadas. Então, é uma jornada que, com certeza, ela flui mais tranquila, mais naturalmente, porque vocês já têm isso muito consolidado no que se refere às temáticas de cada encontro da nossa jornada de gestão de sala de aula, né? Então, que a gente possa seguir aí sempre firmes nessa caminhada e vocês sempre sendo as estrelas principais desse caminho, né? Que vocês possam ser a lanterna das nossas malinhas lá da R1, né, para os seus cursistas. Marcelo, passo para você cumprimentar nosso grupo. Bom dia, colegas, tudo bem? Desejo a todos uma boa semana, né? Tivemos um início de jornada nessa semana que passou agora fazendo R1, alguns estavam comigo no nosso encontro, e agora damos sequência no R2 para a preparação, já deixar tudo pronto para o nosso encontro presencial na outra semana e depois a jornada iniciar, tá bom? De todos bem-vindos. Obrigada, Marcelo. Gente, só lembrando vocês, o link do formulário de presença do nosso papo já está disponível no chat para que vocês possam preencher. E hoje, o nosso papo formativo ele é muito tranquilo, porque o que a gente vai fazer, na verdade, é trazer para a memória esse encontro, né? Vamos fazer aí algumas conversas, mas de algo que já está consolidado, como eu falei para vocês. Então, o nosso primeiro encontro de gestão mesmo é a partir da R2. E quando a gente fala aqui desse encontro, tem como tema finalidades da gestão de sala de aula. Tempos e espaços de aprendizagem é aquele encontro aonde vocês trazem para os cursistas essa discussão de que gestão de sala de aula, que é muito comum a gente associar apenas as questões relacionadas à disciplina em sala de aula. E a gente descobre, estudando gestão, que ela vai muito além disso. Por isso, nós começamos as nossas discussões de gestão de sala de aula trazendo as dimensões da sala de aula, que passa, sim, pela organização da coletividade, que passa, sim, pelas relações interpessoais, mas que vai além, né, onde a gente traz a questão do planejamento na ótica da gestão de sala de aula, aonde a gente traz o trabalho com o conhecimento, e isso a gente apresenta para os cursistas nesse encontro, aonde a gente vai trazer essas finalidades da gestão de sala de aula e o quanto o planejamento é importante nesse olhar, nessa perspectiva da organização dos tempos e espaços escolares para a aprendizagem. E aí, hoje, nós vamos basicamente trazer muitas coisas só para retomar mesmo a memória de vocês e facilitar esse caminho. Então, esta jornada, vocês vão ver que o slide que vai nos acompanhar enquanto sensibilização para a câmera aberta é esse slide, ainda fazendo um link com o que foi a proposta do N-Form do storytelling, né, da R1, que é a viagem em busca do saber. Então, ainda mantendo esse link com aquele roteiro 1, esse vai ser o nosso slide de câmera aberta, nessa intencionalidade de que a jornada seja uma viagem em busca de saberes, de compartilhamento, e sempre importante, né, que a gente traz algo a mais também, que é incentivar o cursista
sempre que possível, ele participar da sua reunião utilizando o computador e não o celular, né? Não que ele não possa participar da reunião do celular, mas é que ao fazer isso, ele vai ter uma participação limitada, né? Porque de repente nem tudo que você vai propor no decorrer do encontro, ele vai conseguir fazer por meio do celular. Então, aqui, além de incentivar para a câmera aberta, para a questão do registro de presença e do vínculo, mas é também motivá-los à importância que participar da reunião por meio do computador, do seu notebook, vai trazer uma qualidade nas suas ações desenvolvidas durante a reunião. Aqui é a nossa agenda, como sempre, né? A agenda, ela é organizada em 80 minutos, que é o tempo do nosso papo formativo, mas que vocês vão buscar aí adequar, adaptar essa agenda de acordo com o tempo que vocês têm de reunião, que é de 100 minutos, e como vocês irão distribuir os 20 minutos a mais que vocês têm. Tá bom? Sempre sugerindo, né, que o que está em vermelho nessa agenda é a sugestão de onde vocês irão investir também esse tempo, que, né, são os momentos que são essenciais, imprescindíveis de que eles aconteçam durante o encontro. E aqui, como eu falei para vocês, nós vamos fazer uma memória, né? Então, eu vou trazer só para a gente realmente lembrar que vídeo é esse, né? Resgatar, mas qual que é a intencionalidade aqui? A gente lembrar que a escola é um ambiente que é organizado a muitas mãos, né? Que nós temos vários atores neste cenário que é a escola. Embora nós tenhamos um objetivo comum, que é a aprendizagem dos estudantes que pertencem a esta escola, mas ela não é feita apenas por um único agente, né? Então, são vários os atores envolvidos neste cenário, e a ideia é que a gente possa entender, discutir isso com os nossos cursistas, né? Como é que essas relações entre os diferentes agentes que estão na escola, os funcionários, os professores, os pedagogos, os gestores e os próprios estudantes, como é que isso se dá em relação à aprendizagem? Então, até como uma forma de acolher vocês para esta reunião e a gente poder fazer esse nosso papo, vamos lembrar, então, um trechinho desse nosso vídeo de acolhimento. Sem áudio Tá mesmo? sem áudio. Não, já eu vou verificar, né? Para estar sem áudio. Só um pouquinho. Ele está desligado, por isso que está sem áudio. Aqui nós ficamos apenas com
o recorte inicial do vídeo, né? A gente vai trabalhar, ele é um vídeo com um tempinho um pouquinho maior, se depois vocês quiserem assisti-lo na íntegra, né? Mas a ideia é esse olhar. E aí, eu vou aproveitar sempre, né, destacando com vocês a importância do que vem lá nas notas da apresentação. Então, qual que é a ideia aqui, né, gente? Após assistir esse recorte, esse trecho desse vídeo, é que vocês possam convidar seus cursistas para refletirem justamente sobre a sua prática pedagógica, mas não só olhando para si, né, mas também como é que a sua prática pedagógica se relaciona com as outras pessoas da escola, né? Então, a ideia é que os cursistas possam refletir sobre a sua prática pedagógica e as relações interpessoais nos diferentes espaços escolares, ao considerar justamente isso, né? Que a escola é o resultado do trabalho de muitas mãos, né? Então, pensando a instigar-se, né, como é que as minhas relações, né, interpessoais no ambiente escolar impactam na minha prática pedagógica, né? Como é que, por exemplo, eu, professora, quando eu elaboro uma atividade avaliativa, eu compartilho essa atividade avaliativa com a pedagoga, como é que se dá essa relação, né? Nesse olhar da pedagoga sobre a minha atividade proposta, o quanto essa conversa impacta na aprendizagem dos meus estudantes. Quando eu vou buscar usar outros espaços escolares, o quanto as relações que eu estabeleço com as pessoas nesses espaços facilita a utilização destes espaços em prol da aprendizagem dos meus estudantes. E a partir daí, a ideia é que vocês possam, então, solicitar que os cursistas façam os seus registros no chat, né? Então, a ideia é que eles possam responder no chat ao questionamento que está apresentado no slide. Quais espaços representam ambientes de aprendizagem? Né? Será que eu, ainda enquanto professor, eu utilizo apenas o meu espaço de sala de aula como ambiente de aprendizagem? Quais outros espaços da escola eu também utilizo, né? Eu também considero que representam ambientes de aprendizagem. Então, a ideia é que vocês possam, então, instigá-los à reflexão, a partir dessa reflexão, que eles possam fazer as suas contribuições no chat, mas que também você possa, como é um momento de acolhimento, a gente, né, normalmente é um momento para ser um gatilho para o nosso encontro, mas que vocês possam convidar ao menos um cursista, né, para fazer abrir o microfone, compartilhar a sua resposta. E que, a partir disso, vocês façam uma síntese dos registros feitos no chat, né? Que não só os cursistas registrem as suas contribuições, mas que vocês possam acompanhar esses registros e fazer uma síntese das contribuições, mas que vocês tragam ao menos um cursista para trazer a resposta a esse questionamento, né? Quais espaços representam ambientes de aprendizagem? E aí, nesse momento, né, até para a gente trazer essa conversa, eu gostaria de convidar a Vanessa para compartilhar com a gente, né, a Vanessa depois, né, que nos ofereceu uma chipa, então que ela também contribua conosco nesse momento, Vanessa, para você, né, a partir da sua prática pedagógica, quais são os espaços que representam ambientes de aprendizagem na sua escola? A gente não pode nem comer a xepa sossegado. Você achou que ia ter paz, né? Eu entendo, assim, que o espaço escolar, ele é todo representa ambiente de aprendizagem, nem que não seja, assim, um conteúdo sistematizado, sabe? Então, às vezes, ali na própria fila para se alimentar, às vezes não é uma aprendizagem sistematizada de inglês que eu trabalho, mas é onde a gente vai trabalhar o respeito pelo outro, a organização, né? Então, questão, assim, de socialização. Então, qualquer ambiente dentro da escola precisa ser visto como um ambiente de aprendizagem. E eu gostaria de compartilhar com um cursista fez, falando sobre isso, de uma maneira bem interessante. Ele trouxe ambientes de aprendizagem, não só como os espaços físicos, como a gente muitas vezes coloca, eu posso levar meus alunos lá para a quadra, lá no pátio, na biblioteca, e utilizar de diferentes maneiras também. Mas ele colocou, por exemplo, trabalhou com os alunos uma atividade em que eles estavam um momento fora da sala de aula, um momento dentro do espaço da sala de aula, e um momento utilizando, por exemplo, o ambiente virtual do Classroom. Então, trouxe também, né, esse ambiente que a gente pode chamar assim de híbrido, vou falar assim, né, de trabalhar uma atividade de pesquisa, onde os alunos teriam que postar ali, também como um ambiente de aprendizagem. Eu achei interessante,
porque muitas vezes na hora que a gente fez a dinâmica, né, dessa aqui, a gente ficou preso naquele espaço físico, ele trouxe também essa outra realidade, né? Então, acho que a gente podia agregar também essa questão junto aqui quando a gente falar sobre esse ambiente de aprendizagem. Ai, muito obrigada pela contribuição, Vanessa. Que interessante esse olhar desse cursista, né? E aí, quando a gente pensa isso, né? Ó, quais espaços representam ambientes de aprendizagem? Ele saiu da caixa, né? Ele pensou, hoje nós também precisamos considerar que existe um ambiente virtual de aprendizagem. E ao mesmo tempo que você foi falando e trazendo esses elementos, sabe também o que me ocorreu? Quando o professor ele utiliza a metodologia da sala de aula invertida. Se eu pensar na metodologia da sala de aula invertida, a casa desse estudante, o lugar onde ele vai se organizar para fazer a atividade proposta, vai ser também um ambiente de aprendizagem, para fora do ambiente do espaço da escola. Então, acho que é muito bacana a gente trazer esses olhares, né? Nós temos, sim, as nossas relações interpessoais no ambiente físico da escola, mas hoje ele está indo para além. A Bernadette, inclusive, trouxe aqui também, né? As plataformas são ambientes que possibilitam a aprendizagem também. E é um ambiente de aprendizagem, um ambiente virtual, mas que ele também está inserido no contexto da aprendizagem do ambiente escolar. Isso é muito importante. Por favor, Vanessa. Utilizando esse comentário da Vanessa e fechando o seu também, né, comentando ali, antes de eu sair de sala de aula, a última proposta que eu tive com eles era que eles fizessem um podcast, e daí levou para casa, né, o aprendizado, né, igual a Vanessa está falando. Então, eles foram para casa e realizaram na casa deles esse debate, e fizeram essa gravação em casa. E o que eu achei mais interessante é que muitos pais participaram dos vídeos. Eles ficavam falando no fundo, auxiliaram os filhos a falar, ou os filhos falavam para mim que eles ficavam assistindo e aprenderam junto com eles. Nossa, que interessante isso. E aí tinha um debate sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então, aí diz que foi assim, um debate bem grande na sala, porque era uma análise de mapas, e eles precisavam realizar aquela análise e se aprofundar em cima disso com conclusões, né? Então, eles tinham que pesquisar sobre o assunto. E a família disse que foi, assim, bem interessante, muitas, né? Nem todas, mas muitas participaram, assim, da aprendizagem deles no contexto escola, né? Aprendizagem na sala de em casa, né? Da sala de aula para casa. Ai, obrigada, Vanessa. E, então, seu componente, você falou que era uma análise de mapa, seu componente é geografia? Ai, que coisa boa. Então, vejam que legal, né, gente, quando a gente consegue ir para além daquilo que é a proposta. Acho que a Vanessa trouxe bem isso, né? Para além de pensar os espaços físicos da escola, né? Hoje, quais são os outros ambientes de aprendizagem? E eu acho que aqui esse momento pode trazer muito isso, né? Que vocês possam pensar nas relações que se estabelecem, não só no ambiente real, mas também no virtual, e o quanto eles contribuem enquanto ambientes de aprendizagem. Então, essa é a ideia desse nosso acolhimento, e vejam o quanto a gente já pode ir para além, né, daquilo que a gente vem discutindo, e muito por conta do que os próprios cursistas de vocês vêm trazendo, e o quanto isso contribui também para a gente ressignificar as discussões a partir de um mesmo roteiro. A Gilma também colocou aqui no chat, né, um cursista trouxe um exemplo que faz atividades fora da escola, em uma praça onde realizam atividade prática. As turmas ficam aguardando participar no ano seguinte. Ou seja, são os ambientes de aprendizagem para além dos muros da escola, né? Isso é muito importante, de trazer esses outros olhares, essas outras possibilidades. E aí, reparem que no mesmo slide, por isso ele está organizado com movimento, vocês trazem o objetivo do nosso encontro, que é justamente a partir do acolhimento, dessa discussão inicial, que a gente possa reconhecer, e como a Vanessa muito bem trouxe na sua fala, todos os espaços escolares como ambientes de aprendizagem, né, para a implementação, e aqui a gente, inclusive, vai discutir que a implementação de técnicas de gestão de sala de aula é justamente sobre isso, não é apenas voltado para o espaço sala de aula na relação professor-aluno, né, mas quando eu penso em gestão de sala de aula, é o quanto eu posso trazer esse contexto
essa realidade das técnicas de gestão de sala de aula para o meu contexto de trabalho, né? Seja eu enquanto pedagogo na escola, enquanto diretor, enquanto técnico pedagógico dos núcleos e CED, o quanto esse conhecimento que é discutido aqui em gestão de sala de aula, ele também pode ser adequado para o meu contexto de trabalho. Então, é nessa ideia, inclusive, já de trazer, né, aquele cursista que não é na relação direta professor-aluno, mas o quanto essas discussões vão contribuir, porque independente do seu contexto de trabalho, o foco é sempre o mesmo, a aprendizagem dos nossos estudantes. E aí, na sequência, a gente vem com nossa experiência, né? E aí, o nossa experiência, ele vem também com a utilização do chat, mas aí nós temos o quê? 2 questionamentos a partir da observação de... Perdão, aqui a utilização do chat não é o foco principal, não, é o microfone. A gente tem 2 imagens, né, de escolas da rede, de ambientes de escolas da rede, e aí nós temos aqui 2 questionamentos. O primeiro deles: como você utiliza os diferentes espaços escolares para promover a aprendizagem dos seus estudantes? Que lá no acolhimento, vocês vão discutir quais são os espaços de aprendizagem. Aqui a gente vai para o como. Como é que eu utilizo esses diferentes espaços escolares para promover a aprendizagem dos estudantes? E aqui a segunda imagem está trazendo justamente, estou dentro do laboratório, mas num ambiente que é virtual de aprendizagem, né? A utilização das plataformas. E o segundo questionamento é: o que você considera em seu planejamento para que a aprendizagem de seus estudantes se efetive nesses espaços, né? Então, quando eu penso utilizar outros ambientes, né, outros espaços da escola, né, para a aprendizagem dos meus estudantes, mas como eu organizo o meu planejamento ao considerar outros espaços para além do meu cotidiano, que normalmente é a sala de aula. Então, a ideia aqui é que vocês possam convidar 2 ou 3 cursistas para responderem esse questionamento. Então, aqui realmente é um momento de troca, de ouvir, por isso, né, a nossa experiência aqui é o microfone aberto mesmo, é que vocês possam ouvir 2 ou 3 cursistas para que eles compartilhem as suas experiências a partir da sua prática pedagógica, e que vocês possam instigar os demais cursistas a usar o chat, mas não para responder os questionamentos, mas o chat como forma de contribuir nessa conversa, né? Então, aquele cursista que achar que ele pode também trazer elementos a partir do que os colegas estão relatando, ele utilizar o chat para isso. Qual que é o ponto de atenção nesse momento do nossa experiência apenas? Para que vocês tragam para essa conversa cursistas que não tenham falado no momento do acolhimento, né? Então, você convidou um cursista para o momento do acolhimento, que você traga outros cursistas para esse momento do nossa experiência. Então, a ideia aqui mesmo é da conversa, e o chat ele fica para quem está participando dessa conversa, possa também contribuir, trazendo elementos, de repente, assim, eu também faço isso, ou traz uma outra ideia, e que vocês possam daí finalizar esse momento também, sempre trazendo o que os cursistas trouxeram no chat, enquanto contribuição para essa conversa. Então, a ideia é que vocês possam utilizar esse momento para instigar mesmo os seus cursistas a refletirem sobre como os diferentes espaços físicos da escola estão organizados, e se eles, de fato, possibilitam essa interação, comunicação e desenvolvimento integral dos estudantes quanto à aprendizagem. E o que é necessário considerar... Desculpa, gente. Ao planejar uma aula ou uma atividade com os estudantes, em que haja uma boa gestão do tempo e do espaço para que essa aprendizagem se efetive, né? Que nem a Gilma trouxe ali no chat do cursista que tem a organização de uma aula que ele faz na praça, né? Mas como é que ele planeja, como é que ele organiza? Porque ele sai com esses estudantes, ele precisa retornar dentro do tempo da sua aula, e como ele organiza esse planejamento para que tenha uma boa gestão do tempo e desse espaço. Então, a ideia é que vocês possam trazer, então, esses 2 questionamentos com foco principalmente nisso, né? Será que eu consigo, dentro da minha escola, usar os outros ambientes? Como é que eu estabeleço as relações para uso desse ambiente? E tenho certeza que vocês vão ouvir muitos colegas dizendo assim, eu gostaria de poder usar mais o laboratório de informática, mas não consigo, porque lá na minha escola a prioridade é para tais e tais componentes. Então,
tudo isso provavelmente vai surgir nessa conversa, né? E como é que esses professores estão conseguindo ocupar esses espaços, apesar das demandas que a escola muitas vezes precisa dar conta, né? Priorizar alguns componentes, e como ele não sendo, como é que ele faz para ocupar esses espaços? Então, acho que vai ser aí uma discussão bem importante nesse sentido, mas que ela possa acontecer de maneira sempre muito propositiva, né? Não que ela não fique no campo do eu não posso, eu não consigo, não, mas diante da sua realidade, o que você consegue, como você utiliza outros espaços, buscando a aprendizagem dos seus estudantes, né? Então, é nessa ideia. E aí, eu gostaria de ouvir, e aí eu vou convidar, quem gostaria de trazer sua contribuição a partir do que vivenciou já nas outras jornadas desse nossa experiência, que eu abro o convite. Por favor, Janaína. Então, eu gostaria de trazer que esse tema foi um tema que impactou bastante os nossos cursistas, assim. Eu tive cursista que disse no relato, né, trouxe no relato de implementação, que era aquele professor que só estava em sala de aula, e que através do roteiro ele percebeu o quanto ele podia explorar outros espaços, e mais, o quanto explorar outros espaços mudou o relacionamento interpessoal dela para com o aluno. Porque para o aluno sair das quatro paredes é algo, assim, muito importante. Para eles é o diferente, né? Só que a gente também discutiu muito sobre o quanto é importante o planejamento para que isso seja possível, né? Aproveitar os outros espaços, os combinados, porque do jeito que o meu aluno se comporta dentro da sala, ele também vai se comportar lá fora. Então, se eu tenho combinados, e ao mesmo tempo que eu tive uma cursista que trouxe o quanto foi positivo para a vida dela, eu também tive cursistas que disseram ter medo, medo do julgamento, medo de quando saem, como que os outros olham para o que está acontecendo lá fora. Então, é um tema que mexe muito com os cursistas, porque precisa romper algumas crenças, alguns paradigmas que tem ali. A baixa expectativa, né, faz com que ele nem tente sair com a turma da sala. E a gente falou muito de como configurar a própria sala de aula. Não preciso necessariamente sair da sala se não for possível, né? A disposição das carteiras, o quanto tudo isso pode fazer diferença ali no relacionamento interpessoal e na aprendizagem do aluno. Então, são reflexões que apareceram nas minhas reuniões que eu gostaria de compartilhar. Ai, muito obrigada, Janaína. E eu acho que é bem isso, né, gente? Quando eu trago, e existe um medo nosso enquanto professor, porque é o quê? É me tirar da minha zona de conforto no seguinte sentido: a sala de aula está sob meu controle, né? É o meu espaço, e ao mesmo tempo é a minha segurança das quatro paredes. Mas no momento que a gente sai, que a gente ousa sair deste espaço com os nossos estudantes, o que que a gente faz? A gente se expõe, né? E queira ou não, ao se expor, a gente se sente mais vulnerável. E para o professor isso não é algo fácil, não é fácil para nós essa situação de vulnerabilidade, do olhar do outro, do julgamento, né? Do medo de que diga assim, nossa, hoje estava uma bagunça na escola, eu não consegui dar aula porque o colega estava fora, mas o quanto a gente também precisa, como a própria Janaína falou, né? Romper certos paradigmas, de entender que esses espaços são sim espaços de aprendizagem, e o quanto isso vai significar para o nosso estudante. Por favor, Bernadette. Então, eu parto, assim, do pressuposto de que a gente refletiu muito do professor se reconstruir também. Sabe aquele professor que tem o hábito de ficar sentadinho lá na escrivaninha? E eu sempre colocava, será que a gestão de sala de aula, nos moldes que nós estamos vendo, cabe a um professor passivo? As dinâmicas, as estratégias técnicas, elas sempre vinham com a ideia do professor muito ativo. Então, o professor se reconstruir, como que ele utiliza o próprio espaço de sala de aula, muitas vezes ele também não circula, não explora. Então, partindo dessa ideia, trazendo o professor, ele não é mais o centro, o aluno é centro, mas ele precisa ser, sim, sempre muito ativo nesses diferentes espaços, e é muito importante que você pergunta, o que você considera os comandos, por exemplo, o aluno ali na praça, né? Que comandos que o professor dá para que ele não tenha que estar ali naquele momento de praça, tendo que falar e falar novamente e gritar. Então, os comandos, de repente, o cartão de tarefa, deixe claro que são as técnicas que a gente viu.
Ai, muito obrigada, Bernadette. Você traz aqui um elemento importantíssimo, né? Hoje, mais do que nunca, o professor precisa ser um ser em movimento, né? Já não cabe mais aquele lugar de que o professor diz, vai lá e faça, e ele senta e fica ali esperando que o aluno faça, né? Nós precisamos ser, sim, esses atores que se movimentam, que circulam pela sala, que acompanham de perto, é esse movimento. Por favor, Lide. A minha experiência foi muito parecida com a da Janaína, e para mim foi muito surpreendente, porque o pessoal da educação física é muito comum, a gente é acostumado com a reclamação dos colegas, a gente é acostumado a andar com eles pelo corredor, para tudo que é lugar, então, assim, isso para o professor de educação física, a gente já não vê mais como um desafio, vamos dizer assim, porque faz parte. E para mim foi surpreendente escutar dos cursistas o quanto para eles era desafiador. E comigo também aconteceu muito parecido com a Jana, que tiveram cursistas que fizeram a sua implementação justamente pensando nisso, para se desafiar, para sair da zona de conforto. E aí, quando eles foram trazendo esses relatos do quanto acrescentou para eles, eu achei assim tão interessante, porque, como eu disse, né, para quem é da educação física é comum. Então, eu não imaginava que para eles fosse algo assim tão difícil, ou tão desafiador, ou tão assim, fora do contexto deles, sabe? Porque uma cursista falou que ela nunca fazia isso. Justamente pelo que você falou, Angelita, da sala de aula ser um espaço seguro, das 4 paredes trazer essa sensação de controle. Ela falou, eu nunca levei os alunos para outro lugar. E aí, por conta aqui do Formadores, ela fez a implementação, ela tirou, colocou eles no refeitório, e ela disse que foi maravilhoso, os alunos amaram e tal. Então, eu achei muito interessante isso, assim, do quanto acrescentou, de fato, para os cursistas. Ai, obrigada, Lidiane. Vejam como é importante o papel de vocês de instigar mesmo o cursista a entender. É desafiador, mas eu vou experimentar, vamos ver como é que dá. Mas e o quanto o planejamento é essencial nisso, né? Se o planejamento para o meu cotidiano de sala de aula ele já é necessário, imagine quando eu busco outros espaços para além da minha sala de aula, né? E aí, uma coisa que é muito interessante da gente observar é com quantos colegas a gente conversa se você fizer uma proposta de levar para uma visita orientada, para um passeio. Tem professor que só de pensar na possibilidade ele entra em pânico. Imagina que eu vou tirar de dentro da escola, mas nunca. Mas é porque é o medo de que algo aconteça, é uma responsabilidade muito grande, e ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Já dão um trabalho na escola, como é que eu vou tirar de sala de aula, né, para levar para uma visita a um museu, a um parque, mas são coisas que devagarinho, à medida que a gente também vai se sentindo seguro e que as nossas altas expectativas em relação aos nossos estudantes, elas também existem, a gente vai sim buscando em outros espaços lugares de aprendizagem. A Jana colocou aqui ainda no chat, né? Hoje, mais do que nunca, o professor precisa ser um ser em movimento. Obrigada, Janaína. Eu acho que é bem isso, né? Nós precisamos nos movimentar, e inclusive esse corpo também que se movimenta, né? Não só esse movimento do pensamento, mas das ações também. Acho que é um momento muito rico esse R2, porque é o encontro do Start com os cursistas, né? Aí vocês trazem o cursista para vocês, porque é esse entendimento de que a gestão de sala de aula ela é muito mais ampla do que às vezes nós temos assim um olhar sobre ela. Por favor, Janice. Olha, já começa a jornada com o microfone fechado. Vou trazer um exemplo meu aí de quem está sofrendo comigo, acho que é a Vanessa Moraes, a Bernadette, aí no PDE, né? A gente está com um projeto agora para, né, um projeto que a gente vai precisar aí levar para a sala de aula. E eu comecei a pensar, e hoje, assim, né, depois dessas 2 jornadas como, né, trabalhando com gestão de sala de aula, assim, a minha cabeça já abriu muito, né, e eu nem fui cursista. Então, assim, eu comecei a desenvolver esse projeto e pensar em coisas que eu posso aplicar em sala, e eu senti essa dificuldade, mesmo a gente trabalhando e falando, porque eu queria trazer alguma coisa que fosse tirar desse ambiente de sala de aula, trabalhar fora, tal. Escolhi uma turma que eu tenho que só tem 10 alunos, para ser mais fácil de trabalhar e tudo, mas ainda assim eu estou aqui quebrando cabeça de como tirar da sala para, assim, de uma forma organizada, para que faça o trabalho ainda funcionar e render, assim, né? Então, para mim,
foi, agora está indo, né? Mas foi uma dificuldade pensar nisso, porque a gente fala, traz a teoria, fala tanto, né? E na hora da gente levar a atividade e fazer com os nossos, né? É uma preocupação que realmente vem. E é fato, né, Janice, porque é tirar, né, a gente vai tirar para um outro espaço, e algo que é muito interessante, né, a partir da sua fala também, que a Janaína trouxe, às vezes o primeiro movimento pode ser você organizar o próprio espaço de sala de aula de forma diferente, né, quando a gente fala do layout de sala de aula, né, não mais as carteiras enfileiradas, mas a gente buscar uma outra forma de organizar esse espaço da sala de aula, já é fazer algo diferente, já é sair daquele cotidiano. E aí o próximo passo é realmente, né, abrir essa porta, sair com esses estudantes para outros espaços, e sem dúvida nenhuma, Janice, é desafiador. Acho que é nesse lugar que a gente se coloca, né? Por favor, Gilma. Ô, Janice, na sua escola tem o curso de formação de docentes? Não, aqui Tem. na minha escola nós somos agora em tempo integral, Ah, então a gente tem do 6º ao 3º e as turmas o dia todo, as mesmas turmas. tá, porque nesse curso tem muitos espaços, então os alunos fazem estágio fora, tem muitas palestras, muitos programas, então o nosso professor, ele nunca se preocupa com isso, porque já é comum, mas aí tem esses professores que nunca saem, né? Seria uma ideia. Obrigada, Gilma. E aí, ó, os espaços virtuais também são desafiadores devido a outros espaços que competem, sem dúvida nenhuma, né, Bernadette? Como a gente garantir que todos os estudantes estejam no espaço proposto de aprendizagem, né? Que não afuga, né, outras portas, que hoje são as novas abas, né, outras janelas. Então, é nesse sentido, né? Aí a Vanessa colocou aqui do escape room, né? Ela colocou aqui, ó, eu vou aplicar o escape room, dá para fazer nos espaços da escola e na sala. Então, a gente tem aí muita riqueza de conversa. Claro que a gente aqui, enquanto papo formativo, a ideia é que vocês possam trazer elementos para se fortalecerem na condução com os seus cursistas, mas a gente precisa sempre lembrar, né, a boa gestão do tempo para a gente poder construir esse roteiro de forma significativa com os cursistas. E aí a gente traz, então, para o nosso momento de fundamentando a prática, novamente as dimensões da gestão de sala de aula, né? Eu digo novamente para vocês, porque os cursistas que estiverem cursando pela primeira vez gestão de sala de aula, para eles é importante que eles entendam quais são as dimensões da sala de aula e dos espaços escolares. Então, a gente vai trabalhar com a dimensão que é o trabalho com o conhecimento, né, que é a apropriação do saber pelo estudante. Aliás, eu diria que é nosso ponto mais importante da gestão. Tudo que a gente faz relacionado à gestão de sala de aula é porque, na verdade, a gente quer que o nosso aluno aprenda, né? A gente quer que ele, de fato, se aproprie do conhecimento. Então, por isso que a primeira dimensão da gestão de sala de aula tem como foco o trabalho com o conhecimento. Mas a gestão de sala de aula também, ela traz como outra dimensão essa organização das coletividades, né, e que passa muito pelo planejamento. Então, vai se referir aí ao clima de trabalho na e fora da sala de aula. Então, quando a gente fala da organização das coletividades, é o que a Janaína trouxe, né, dos combinados, é do meu planejamento, tá muito eu ter muita clareza daquilo que eu vou propor, né, de qual o tempo que será necessário para eu conseguir desenvolver essa minha atividade, quais são os combinados estabelecidos com esses alunos para que essa atividade aconteça da melhor maneira possível fora do ambiente sala de aula. E claro que a gente traz aqui relacionamento interpessoal como a terceira dimensão da gestão de sala de aula, que envolve a comunicação, a escuta ativa e a empatia. A gente tem muito isso no discurso, mas é que a gente levar isso de fato para as nossas ações, para o nosso cotidiano. Então, nas notas da apresentação, vocês têm bem estruturado ali para vocês, né, mais elementos sobre cada uma destas dimensões, para que vocês possam fundamentar bem esse momento de conversa com os seus cursistas, né. Então, a temática da gestão de sala de aula como um todo, ela surge da busca de sistematização do trabalho do professor, de compreender o que está implicado na atividade do professor em sala de aula, quais são as suas dimensões básicas, né. Então, quando fala da educação escolar, ela é um processo coletivo, né? Ele é sistemático, ele é intencional, de interação com a realidade, através do relacionamento humano baseado no trabalho com o conhecimento e na organização da coletividade,
cuja finalidade é colaborar na formação do educando na sua totalidade, né? Como a Vanessa falou lá no acolhimento, né? Aquele estudante que está na fila do lanche, ele pode não estar se apropriando do componente dela, né? Um conhecimento de inglês, mas ele também está aprendendo, né? A gente está falando das relações sociais, do respeito ao outro, né? Do entendimento da organização desse espaço para poder lanchar, né? Falando do direito que é meu, mas que é de todos, então é a gente entender esse lugar. E aí, nas notas da apresentação, vocês têm, então, os elementos que vão contribuir para essa conversa, para vocês conduzirem esse momento. Então, aqui, ao longo da nossa jornada, nós vamos discutir gestão de sala de aula a partir dessas 3 dimensões: o trabalho com conhecimento, a organização das coletividades e o relacionamento interpessoal. Por favor, Bernadette. Ali a questão relacionamento interpessoal e organização das coletividades, quando eu penso organização das coletividades, é a forma como eu organizo a dinâmica de sala, o espaço de sala, as carteiras, se é em grupo, se é individual, e ele leva muito mais para o clima de trabalho na e fora da sala de aula. E a interpretação, normalmente, que a gente tem quando fala da organização desse coletivo de sala, a gente já pensa nessa dinâmica do espaço também, né? Mas ali ele puxa muito mais para o relacionamento interpessoal do que para a ideia da organização do espaço, né? Sim, mas, Bernadette, quando você traz esses elementos, né, pensando a organização das coletividades, a organização do espaço, naturalmente vai levar para um bom clima de trabalho, né? Que se eu tenho um ambiente, se eu pensei, por exemplo, uma organização onde eu quero promover um trabalho em grupo, eu tenho que primeiro pensar na organização desse espaço físico, né? A organização das carteiras, a proposta de trabalho, e quando eu tenho isso bem planejado e organizado, naturalmente vai impactar no clima, né, no clima do ambiente, se vai ser, de fato, um clima de sala de aula que vai favorecer a aprendizagem dos estudantes. E realmente, quando você traz isso, acho que é um elemento bem importante, né, embora o autor traga a organização das coletividades, trazendo essa ideia do clima de sala de aula, do clima do espaço de aprendizagem para que o trabalho aconteça, mas esse clima ele só será favorável se no meu planejamento, eu trouxe esses elementos que você traz, da organização do espaço físico, da proposta da atividade, da organização do tempo, tanto que no próximo slide, a gente vai trazer de novo justamente essa ideia da organização do tempo e dos espaços para a gestão de sala de aula. Então, quando eu falo no clima, que eu tenho um ambiente de sala de aula que é favorável à aprendizagem, né, e é entender que um clima de sala de aula favorável à aprendizagem não é aquela sala que está todo mundo quietinho, né, um silêncio, mas é uma sala que tem vida, que vai ter barulho, que vai ter conversa, mas que vai ter aprendizagem. E aí, nessa ideia, a gente traz quais são os fatores que vão contribuir para essa gestão do tempo e dos espaços nas aulas. E aí a gente começa falando da organização do tempo, né? Então, a aula começa, né, quando eu penso no meu planejamento de uma aula, eu preciso entender que acolher os meus estudantes para essa aula é importante, que o começo da minha aula precisa ser essa acolhida, que eu preciso deixar claro para os meus estudantes qual é o objetivo da aula, né, qual é a proposta para a aula. A gente sempre conversa aqui, né, eu não posso chegar em sala de aula sem comunicar para os meus alunos o que eu espero deles no decorrer daquela aula. O que será discutido? Tanto que uma das técnicas que nós vamos trabalhar nessa jornada, eu vou comentar sobre isso com vocês também, nós vamos trabalhar sobre isso. O quanto é importante que o meu planejamento não seja só meu, mas que eu possa compartilhar esse planejamento com a minha turma e que os meus estudantes entendam qual é o caminho que eu vou trilhar no decorrer da aula, aonde juntos nós vamos caminhar para chegar ao objetivo da aula. Essa aula também, ela tem que estar organizada com começo, meio e fim. É uma aula que vai ter um momento de exposição, de construção do conteúdo, de retomada. É uma aula que vai ter um momento de realização de aplicação das atividades, é uma aula que tem um momento de corrigir o que foi proposto, de verificar se realmente os estudantes deram conta de fazer a atividade proposta no sentido do seu entendimento.
é finalizar essa aula fazendo uma síntese daquilo que foi o percurso de aprendizagem naquela aula. Eu costumo dizer assim, uma boa aula planejada, com uma boa organização do tempo, é uma aula que tem começo, meio e fim. E não uma aula que tem começo, meio e bateu o sinal, a aula acabou. Né? Quando eu não consigo planejar uma aula na sua intencionalidade com começo, meio e fim, a minha aula acaba quando o sinal toca. Eu deixo que a aula vá acontecendo e o final da aula não é a minha organização de planejamento, é o sinal que bateu. E às vezes, mesmo com assim, tá, mas se eu vou precisar de 2, 3 aulas para poder colocar todo o meu planejamento para que ele aconteça, mesmo quando eu vá precisar para uma determinada temática de 2, 3 aulas, eu preciso pensar aula a aula, até onde eu quero chegar na primeira aula, até onde eu irei na segunda e como eu vou finalizar na terceira. Então, pensar na organização do tempo da minha aula é pensar esta aula com começo, meio e fim, aonde eu deixo claro para os meus estudantes o que eu espero deles, qual é o nosso objetivo de aprendizagem com aqueles momentos da aula. E aí, quando a gente fala da organização do espaço, hoje tem se discutido muito a questão dos layouts de sala de aula, né? Uma temática que está vindo muito presente nas discussões. É a gente sair daquela organização da sala, do espaço de sala de aula, com as carteiras enfileiradas. E aí, quando a gente fala na organização do espaço, passa aqui também pelo nosso planejamento. Né? Quando a Bernadette trouxe a organização das coletividades, pensando nessa organização de espaço físico, é lá no meu momento de planejamento que eu já tenho que pensar nisso, né? A escolha de recursos e estratégias em função do conteúdo e das características da turma, a organização do espaço escolar de modo a promover a autonomia e a interação em sala de aula, a adequação do ambiente para que os estudantes possam vivenciar o conteúdo trabalhado. Então, todas essas estratégias, a escolha da metodologia, como eu vou organizar o espaço, que tipo de interação eu espero dos meus estudantes, isso começa lá no planejamento. Por favor, Lidiane. Eu só queria comentar com vocês, eu não sei se para todos é assim, mas aqui no nosso núcleo agora tem essa proposta dos layouts, né? Tem que utilizar, né? Durante um dia ali, todas as salas vai mudar a configuração, né? E os professores vão trabalhar desse jeito. E assim, gente, é uma discussão gigantesca, não sei como que tá nas escolas de vocês, mas aqui, assim, a resistência é enorme, os professores estão, assim, revoltadíssimos, assim, é sempre aquela discussão, né? E aí o meu marido, ele é professor também, e ele também estava revoltado, né? E aí eu comentando com ele, falei, o problema talvez seja assim, é que vem essa questão de mudar ali o layout, e o professor quer dar a mesma aula, ele não quer replanejar. Eu falo isso para ele, você tem que replanejar. Se mudou a configuração da sala, não cabe você entrar e trazer o teu conteúdo do jeito que você iria fazer se eles estivessem enfileirados. A questão é que você quer dar aula do mesmo jeito, com a mesma... E a sala está organizada de uma outra forma. E aí eu vi assim que ele ficou... né, pensando assim, falou, se você vai colocar eles em grupo, tem como você trabalhar da mesma forma que você ia trabalhar se eles não estivessem em grupo? Mas, assim, a resistência dos professores é muito grande, né? Os professores não querem essa mudança, para eles tudo é muito difícil, para eles é tudo muito... aqui, assim, tá um burburinho gigantesco por causa disso. É isso mesmo, né, Bernadette? No Em Ação, as carteiras estão todas em filas. E assim, Lidiane, se traz um elemento essencial, né? Porque é de novo o quê? É mover com esse professor, é tirar da zona de conforto. E você trouxe um elemento importantíssimo, né? Eu tenho um novo layout de sala de aula, mas eu quero dar a mesma aula dos meus alunos enfileirados, né? E aí eu preciso considerar outros elementos quando eu reorganizo a sala de forma diferente. E aí isso faz o quê? Me obriga a mexer no meu planejamento, na forma como eu vou conduzir essa aula com os alunos organizados de forma diferente. E acho que a grande angústia do professor é como é que eu vou manter o silêncio
Como é que eu vou fazer se os alunos se manterem organizados o tempo da aula para que eu possa falar, né? Então, acho que essa talvez seja a grande angústia. Por favor, Bernadette. Então, semana passada eu fiz um trabalho com os professores a pedido da direção acerca da gestão de sala de aula e essa questão das filas. Mas a gente entende o porquê das filas, é algo que precisa ser desconstruído na nossa cabeça primeiro. E as formações que nós temos feito bastante em grupo. E aí eu trabalhei algumas técnicas, mas a dificuldade de alguns professores em entenderem a técnica porque utilizamos slides que já estão valorizando, graças a Deus começarem a valorizar realmente o slide, que ele pode ser customizado, mas ainda há muita dificuldade de entender a técnica, de relacionar a aula, o encaminhamento da aula. Então, é algo que nós precisamos trabalhar muito. E essa questão de equipe em sala, de trabalho em grupo, a gestão vem muito em encontro, mas ainda o professor que pena bastante, porque no psicológico dele, agrupamento bagunça a sala e a turma não aprende. Isso eu fui observando nas reuniões que o diretor faz, ele coloca muito que a nossa escola já está com as carteiras, aquelas carteiras que precisa agrupar, e o que as colegas colocaram é algo que nós precisamos pensar para além, não é que o professor não queira, é porque ele aprendeu dessa forma, ele precisa desconstruir primeiro na cabeça dele, e é um processo, que nós vamos ter que ter muita paciência e ajudar muito, enquanto equipe gestora, esse professor, que essa insegurança existe mesmo. Obrigada, Bernadette. Basta olhar para nós, né? Nenhum de nós aqui fomos alunos de escolas que não fossem carteiras enfileiradas. Nós fizemos isso desde as primeiras séries que frequentamos até a nossa graduação, né? Nós não fomos educados e formados nessa nova dinâmica do que é a escola. Então, a gente também tem que, como disse a Bernadette, desconstruir nós, né? Entendermos, a gente vem de um lugar, mas estamos agora num novo lugar. E processo, de fato, Bernadette, e toda mudança, ela gera angústia, a gente está naquela fase da negação, né, de não querer fazer o diferente, mas que um passinho de cada vez, as coisas vão acontecendo, e o professor vai se dando conta de que ele pode sim, e quando ele olhar lá na frente, que ele vai ter um ganho na qualidade da sua aula, no engajamento dos seus estudantes, eu acho que isso vai fazer muita diferença. Mas é processo, né, e todo processo, no seu início, ele não é algo fácil, muitas vezes ele é inclusive doloroso, né, até ultrapassar essa primeira barreira aí da negação, da insegurança, e o professor ir se apropriando disso na sua prática pedagógica. E nesse processo eu também preciso entender que erros e acertos irão acontecer, e que a gente, a partir dos erros, também vai qualificando melhor a nossa prática pedagógica, aprimorando as nossas ações nesse novo perfil, não só mais dos nossos estudantes, né? A gente já tem consciência que os nossos estudantes, eles não são os mesmos que nós fomos, mas agora também a gente tem que entender que o espaço físico onde esse estudante está, também está sofrendo mudanças para que ele esteja mais adequado a esse novo perfil. E aqui a gente vê que ainda é um momento de discussão da prática, mas é onde a gente traz na forma de questionamento, né? Vamos refletir juntos com os cursistas, né? O que a boa gestão de sala de aula e dos espaços escolares promove? E aí eu vou convidar duas pessoas para conversar com a gente aqui nesse questionamento. Então, o que a boa gestão de sala de aula e dos espaços escolares promove? E eu vou aproveitar para continuar puxando o fio dessa conversa. Você, Bernadette, que já veio trazendo alguns elementos. Então, quando a gente pensa numa boa gestão de sala de aula e dos espaços, o que essa boa gestão promove? Creio que, em primeiro lugar, é a participação do estudante. Ela promove o engajamento, maior engajamento, ela tem como foco incluir a todos, o aluno não tem mais aquele aluno quietinho lá, desacomodadinho, sempre lá, média 6, porque ele é quietinho. Então, penso que a primeira ideia que me vem na minha mente é a interação, é promover o engajamento e a interação do estudante. E aí, por meio disso, vai promover maior participação, melhora o comportamento e a disciplina do aluno, porque ele se sente incluído, ele é chamado o tempo inteiro a participar, mesmo que implicitamente. Muito obrigada, Bernadette. E para essa conversa também, eu gostaria de ouvir você, Lores. Compartilha com a gente, para você, o que a boa gestão de sala de aula promove. Bom dia. Bom dia.
Eu estava pensando aqui na mesma linha que a Bernadette estava comentando ali. Eu acho que ele promove essa interação da qual vai desenvolver no aluno essa responsabilidade, essa perspectiva de tornar-se protagonista do seu próprio caminho do processo de ensino-aprendizagem. Então, no momento em que se dá essa voz, promove esse clima escolar diferenciado, distribui para ele, coloca para ele de uma forma assim da construção como um todo, né? Isso gera esse ambiente, essa interação, essa empatia e essa curiosidade de buscar cada vez mais. Obrigada, Lores. Então, a ideia aqui, gente, é que vocês, antes de continuar a apresentação do slide, que vocês façam com os cursistas esse momento de conversa, né? Que vocês possam convidar aí 1 ou 2 cursistas para que eles tragam elementos antes de vocês apresentarem, né? Com base no referencial teórico, o que a boa gestão de sala de aula e dos espaços escolares promove. Então, vamos ver aqui, completando o que Bernadette e Lores trouxeram, né? Que é justamente isso, né? A gente vai falar, sim, de clima escolar, a manutenção de um clima escolar mais harmonioso, um bom nível de relacionamento com os estudantes, a clareza em relação aos objetivos de ensino, a construção de um ambiente de trabalho atraente, né, como vocês disseram, né, não vai ter, a Bernadette falou, não vai ter mais aquele estudante que fica encolhidinho, escondido, né, todos vêm para esse espaço de aprendizagem, é como o Lores falou, o protagonismo, é desenvolver a autonomia do nosso estudante. Quando eu tenho uma boa gestão de sala de aula, eu tenho um aluno que se sente parte, isso não só vai melhorar na sua aprendizagem, mas também na questão do seu engajamento e a frequência, né? Alunos engajados com a sua própria aprendizagem são alunos que estarão presentes na escola. Essa boa gestão, ela vai também garantir vai promover a manutenção de altas expectativas e desempenho, né? O quanto eu acredito que o meu estudante é capaz e o quanto o próprio estudante acredita em si. Então, a ideia aqui é que vocês possam, então, trazer esses cursistas para essa conversa, para essa reflexão, antes de vocês apresentarem com base no referencial o que uma boa gestão de sala de aula, ela promove. Então, a ideia é justamente essa, que vocês possam convidar 1 ou 2 cursistas para interagir nesse momento, que vocês possam ouvi-los, e a partir do que eles trazem a esse questionamento, vocês completam apresentando aí essa promoção, né? Falar de boa gestão de sala de aula está envolvendo manutenção do clima escolar, o ambiente de sala de aula que seja engajador, que seja atraente para o estudante, trazer clareza. Quando eu tenho uma boa gestão, eu deixo muito claro para o meu estudante o que eu espero, eu estabeleço vínculos com esse estudante, e isso vai trazer um bom relacionamento, e logicamente, né, tudo que é positivo em relação à gestão de sala de aula vai impactar na aprendizagem desses estudantes. E aí, gente, aqui a gente caminha para o momento do nosso Em Ação, que aqui eu vou só rememorar vocês, tá? Porque também eu vou mostrar o documento, é um Em Ação conhecido já nosso, que é justamente o quê? Organizar os seus cursistas nas salas temáticas, para que eles possam, então, qual que é o objetivo desse nosso Em Ação? É justamente direcionar o olhar para nossos espaços escolares e refletir como esses espaços contribuem para a aprendizagem dos nossos estudantes. E aí vocês vão organizar os seus cursistas em 4 salas temáticas, né, e sempre naquele exercício. É um trabalho em grupo, então lá em cada grupo eles precisam selecionar quem será o relator e quem será o redator do grupo, né, o orador do grupo. Vocês precisam lembrar que para cada uma das suas turmas, vocês irão fazer uma cópia do documento do Em Ação, uma cópia para cada turma, lembrando sempre de liberar, né, lá o documento para edição, e que esse será o primeiro documento que o link deverá ser inserido lá no diário de bordo, né? Então, aqui na nossa reunião 2, vocês também vão ter um momento de já conversar sobre o diário de bordo, de abrir esse diário de bordo junto com seus cursistas, ensiná-los, muitas vezes é esse o exercício de como ele vai copiar e colar esse link dentro do seu diário de bordo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui também, para que vocês possam lembrar que o documento do Em Ação, e aí aqui, como a nossa conversa,
ela se ampliou nos outros momentos do nosso roteiro. Aqui a gente vai lembrar o que é o nosso Em Ação, que cada grupo vai receber 2 imagens de 2 espaços escolares para nortear as discussões. Já lhe dou a palavra, Vanessa. Então, a gente sempre vai ter, são 4 grupos, todos eles vão ter o espaço de sala de aula para conversar. E olha o que é interessante já, a imagem é de uma sala de aula organizada de forma tradicional, né? As carteiras estão em fila. Então, é um momento interessante para reforçar com os cursistas, ao olharem para essa imagem, pensar em possibilidades para além do que eles estão vendo nessa imagem. É o espaço sala de aula, não necessariamente ele é organizado desta forma. Então, a gente tem ali no grupo 1, por exemplo, a sala de aula e a biblioteca. E aí nós teremos, lá no grupo 2, a sala de aula e a quadra de esportes. O grupo 3 vai trabalhar com a sala de aula e o laboratório, mas aqui também eu já posso ampliar, porque isso vai surgir nas discussões. Eu posso pensar não apenas o espaço físico-laboratório, mas eu posso pensar o ambiente virtual de aprendizagem, né, a partir do uso das plataformas. Aí nós temos, o grupo 4 vai trabalhar com a sala de aula e o espaço que normalmente é o refeitório da escola, também como ambiente de aprendizagem. Mas para todos esses espaços, vocês terão 2 questionamentos. Então, os cursistas terão 2 questionamentos para nortear esse momento de discussão do Em Ação. O primeiro deles: como esses espaços escolares contribuem para a aprendizagem dos estudantes? Quais ações pedagógicas podem ser desenvolvidas nesses espaços escolares para potencializar a aprendizagem dos estudantes? Né? Pensar como eu posso utilizar e quais ações eu posso desenvolver nesses espaços. Por favor, Vanessa. Eu só ia lembrar, assim, que esse é um momento que a gente tem que antever e já preparar a fala, sabe? Porque é um momento que eles ficam muito revoltados também, porque daí eles começam a falar assim: "Ah, na minha escola não tem biblioteca, tiraram todos os computadores e agora não sei o quê, na minha escola não tem laboratório, ah, na minha escola não sei o quê", aí vai para outro lado, sabe? Então eu penso que antes de trazer as imagens, já fazer uma introdução, dizendo: "Olha, nós temos espaços bem diferentes, né, nós temos diferentes realidades, vai ter gente aqui que tem 3 laboratórios na escola, tem gente que não tem nenhum, vai ter gente que tem biblioteca", sabe, assim? Porque aí você já prepara e não tem aquela avalanche de reclamação. Era isso que eu ia comentar. Perfeito, Vanessa, e aí você traz um elemento bem importante, é para que esse momento do Em Ação, ele não caia no campo do muro das lamentações e reclamações, que não é essa a ideia, né, e eu acho que o que a Vanessa traz é muito importante, que aqui o olhar vai ser direcionado para esses espaços escolares, e não, eu tenho na minha escola isso, na minha escola eu não tenho isso, eu não consigo fazer tal coisa, mas é eu pensar a partir dessa possibilidade, vamos considerar esse espaço, quando esse espaço biblioteca, ele está disponível na escola, como ele pode ser utilizado para potencializar a aprendizagem? Eu não tenho a biblioteca, mas você tem a sala de aula. Então, como é que você vai organizar a sua sala de aula para potencializar a aprendizagem dos estudantes? Quais ações podem ser desenvolvidas? Então, acho que isso é bem importante. E, às vezes, por exemplo, vamos pensar o refeitório. Será que o refeitório, ele também pode ser um espaço utilizado para além das refeições dos estudantes? E aí vai passar, inclusive, para pensar sobre como é que estão as relações com as pessoas que organizam esse espaço. Será que eu consigo ter uma aproximação de conversa, de negociação de utilização desse espaço para além das refeições? Então, é sempre pensar no campo das possibilidades. Acho que o que a Vanessa traz é bem importante, porque a ideia aqui é que eu possa pensar ações, propor ações que contribuam para usar esses espaços de maneira propositiva em prol da aprendizagem dos meus estudantes, de eu fazer algo para além do meu espaço de sala de aula. Mas é importante, sim, que vocês já direcionem a fala de vocês nessa ideia de nós temos espaços escolares que são diferentes, que nem todas as escolas têm os mesmos espaços, mas nós vamos discutir de forma propositiva como é que esses espaços vão contribuir para a aprendizagem. Gente, vocês conseguiram trazer para a memória qual foi esse Em Ação, as discussões
tranquilo aqui, hoje nós ficarmos nesse campo, né, de lembrarmos mesmo os encaminhamentos, acho que é bem importante, coisa boa. E aí a gente vai conseguir também ganhar um tempinho para outras ações que nós precisamos fazer aqui. Então, o que é importante sempre no compartilhamento, quando a gente tem uma ação, uma atividade que é nas salas temáticas, que vocês possam organizar a gestão do tempo de modo a ouvir todos os grupos, né? Porque querendo ou não, né, quando a gente vai para uma atividade em grupo, as discussões são muito ricas, muitas vezes, nesses grupos, e depois desse momento do compartilhamento, todo mundo quer contribuir, né, quer compartilhar com a turma o que foi discutido lá naquele grupo. E como são? As perguntas são as mesmas, mas os espaços são diferentes. Então, é importante que na gestão do tempo vocês possibilitem que o orador de cada um dos 4 grupos possam trazer os elementos, que você, como é um documento colaborativo, que você possa compartilhar, vai você compartilhando esse documento na tela para facilitar esse momento de troca, que você possa organizar a apresentação do orador de cada grupo, para que eles possam, a partir dos espaços que eles discutiram, né, trazer como que cada um desses espaços podem contribuir para a aprendizagem, quais são as sugestões de ações que eles trouxeram, e inclusive, né, na minha escola não tem biblioteca, mas eu utilizo tal espaço para isso, né, é sempre nesse sentido da proposição mesmo. Aqui no chat a Vanessa colocou, né, a primeira Bernadette trouxe, eu uso a seguinte frase: na escola que tenho, como posso utilizar ou potencializar os espaços? Perfeito, Bernadette, né? Na escola que tenho, né? Então, eu vou discutir sobre a biblioteca, mas eu não tenho na minha escola a biblioteca, mas no espaço que eu tenho, como eu posso potencializar a aprendizagem dos meus estudantes? Aí a Vanessa colocou, eles adoram desconfigurar esse material com as fotos, né? E aí é o momento também de aprendizagem, de Na troca. última eles apagaram tudo, a gente teve que voltar, salvar um outro. É também o aprender a mexer, né, com as ferramentas tecnológicas, é parte desse processo com o nosso professor, né? Então, nessa ideia do apagar, é até importante que vocês compartilhem um documento e que vocês vão falando, ó, sala de aula, biblioteca, até para que se apagar, tipo, apaguei, mas eu sei qual é o meu espaço, para depois a gente continuar essa conversa. Por favor, Bernadette. Então, vocês que estão mais perto lá da chefia, nós tínhamos que pensar, de repente, um tema para que o professor, porque a gente percebe que nem todos conseguiram sair disso. Hoje, espera-se que o aluno seja o centro, mas existem muitos professores que ainda se colocam no centro. Aquele professor que, no passado, ele realmente era o detentor do conhecimento e hoje ele deixou de ser, mas tem muitos que ainda continuam sendo na posição, na condição de detentor. Ele espera que o aluno esteja ouvindo, recebendo. Então, penso, de repente, poderia ter as temáticas trazer mais isso, para o professor começar a se desconstruir nesse sentido, porque realmente a Vanessa colocou, quem colocou com o esposo está com dificuldade, tudo é um processo, assim foi com a RCO, assim está sendo com ela e a RCO que agora está começando a enxergar de verdade o potencial, e quando vocês trazem o arquivo do LRCO, a partir dele para se planejar, isso é positivo, é uma estratégia que utilizaram que tem dado bons resultados. Ai, obrigada, Bernadette. Eu acho que é bem isso também, né? A gente buscar trazer nas nossas temáticas esse exercício do professor em desconstrução. E que se desconstruir não é jogar tudo fora, não, gente. Né? É um desconstruir no sentido, agora, eu sou assim, eu vou desconstruir. Não, na verdade, eu vou me reorganizar de uma forma diferente, a partir daquilo que eu tenho. Né? Porque às vezes a gente tem a ideia de desconstrução, a demolição no sentido de eu tenho que descartar tudo e começar tudo novamente. Não, é a partir do que eu tenho, como é que eu posso fazer diferente? Esse ser em construção e reconstrução, ele vai aproveitar muito daquilo que ele tem, sim. Né? É se realocar, né? Sair do centro e mais ali como mediador verdadeiramente, né?
E é isso mesmo, né, Bernadette? E quando ele faz isso, é ele entender que ele não está abrindo mão do seu protagonismo, ele só está trazendo o aluno para mais perto dele, para que a luz esteja tanto sobre ele quanto sobre o estudante. Acho que esse é o grande desafio, né? É entender que eu deixar de ser o centro do processo não tira o meu protagonismo, muito pelo contrário, aumente muito a minha responsabilidade, porque eu estou convidando mais o meu estudante para fazer parte desse processo. E aqui, gente, colocando em prática, é o momento que vocês vão apresentar melhor, porque vocês viram que na R1 vocês não vão ter, é só em linhas gerais a apresentação das atividades avaliativas. E aqui no Colocando em Prática, vocês vão ter a oportunidade, então, de abrir o documento. Aqui a gente tem no slide o link dos documentos em PDF, mas vocês podem, logicamente, já lá no CLES, junto com o cursista, mostrar para ele aonde está, lembrar com ele a localização, pedir para que eles abram o seu diário de bordo, que vocês possam mostrar os elementos desse diário e fazer esse primeiro movimento, né, de que eles peguem o link do documento do Em Ação, porque é o mesmo para todo mundo, então que eles possam colar esse link, que você possa fazer esta ação junto com eles. E aqui também, para lembrá-los, o documento é o mesmo, tá? É o mesmo diário de bordo no Docs. Aliás, eu gostaria até de ouvir um pouquinho de vocês, né? Porque a mudança do documento, né? Que na primeira jornada estava no Google Apresentações, para essa segunda jornada e agora para a terceira, né? Até por uma orientação que a gente mantivesse as atividades no Documentos, né? No Google Documentos. Vocês sentiram que foi melhor trabalhar com esse formato do que foi com o Google Apresentações? Foi mais tranquilo em relação ao preenchimento? Por favor. Eu, a Jana. E depois a Janaína. Então, eu percebi, o único que deu problema é a foto ali. A foto, a maioria desconfigura, a gente vai lá arruma. Só deu um problema, que daí eu pedi ajuda para Franciele, eles resolveram. Mas foi, nossa, muito, muito, muito boa a mudança. Ai, que bom, obrigada. E essa questão do link funcionou, para mim funcionou muito colocar o link ali na aba atividade junto com o tema. Nossa, foi muito bom, porque se você deixar para eles fazer cópia, gente, não funciona. Eles perdem, eles acham, e mesmo assim, com todas as orientações, encontro, teve cursista que colou ainda e deixou disponibilizado o link, inclusive do Classroom, de um monte de coisa, mas assim, o fato da gente ajudar todo encontro, explicar, aqueles que realmente estavam ali ativos na reunião, eles pegaram bem, foi bem, bem interessante. Obrigada, Bernadette. E você, Jana, por favor. Eu também achei muito positiva a mudança, foram bem menos, ocorreram alguns erros, mas diminuiu muito. E eu queria dizer assim que a Bernadette me ajudou muito com essa dica, né, de postar a atividade mesmo quando ela não é uma atividade para ser entregue. Então, toda reunião que tem o link que é individual, eu fiz como a Bernadette ensinou aqui. Ia lá, criava uma cópia para cada um, já ficava liberado o meu acesso. Eu não tive problema com cópia que eu não tinha acesso, que eu não conseguia entrar, porque todos eles foram criados por mim. E aí facilitou bastante ali na hora de corrigir os diários, de entrar link por link. E com relação a levar o link do diário levar o link do Em Ação para o diário, eu fiz algo que a Lê me levou a pensar num feedback que nós tivemos, que foi de fazer um tutorial preventivo. Então, antes de começar a levar link para lá, eu já fiz um tutorial meu mesmo, gravando ali na tela como é que fazia isso, disponibilizei para eles, e aí toda reunião eu lembrava, olha, se você não lembrar da minha fala, vai lá naquele videozinho, né? E houveram muito menos erros. Houve, mas muito menos. Foi bem positivo, assim, as mudanças.
Ai, que coisa boa. Como é bom ouvi-los, né, de entender como é que foi esse processo, porque a gente vai ficar com o mesmo documento. Achei muito interessante essa ideia de, ao invés de vocês colocarem o documento para cópia, né, como é um movimento natural, mas postar no Classroom uma cópia para cada cursista, o quanto minimiza. Acho que é uma ação, gente, que é interessante e que acho que fica como sugestão para todos vocês enquanto formadores, e de repente lá no Class, essa atividade, as atividades do Em Ação, que são individuais, vocês no Classroom colocarem como atividade, gerar uma cópia para cada aluno, facilitem muito. Por favor, Gil. Eu não sei como foi na primeira jornada, mas eu acredito, pelo que eu vi dos cursistas, que eles não tiveram tanta dificuldade, mas essa questão ali de inserir a foto. Mas, por exemplo, eu tive muitas situações assim, Angelita, de cursista ser muito sucinto ali, em cada reunião, escrever assim, 2 linhas. Tem aquele que duplica o slide. Então, na hora que eu vou corrigir na rubrica, e eu fui falando, né, olha, vocês precisam detalhar mais, teve até cursista que falou, mas eu vou ter que ficar escrevendo tudo em detalhes. Eu falei, não, ali é um espaço pequeno, né? Então, eu achei que eu tinha que cobrar um pouco isso, porque se você escreve 2 linhas, o que você fala, né, de um encontro de 2 aulas, né? Só esse aspecto aqui que eu queria trazer para vocês me orientarem aqui, se eu devo continuar cobrando. Eu diria que mais, não no sentido da cobrança, Gilma, mas acho que no sentido do desenvolvimento desse cursista, para ele trazer mais elementos no seu diário, né? E para além das 2 linhas, né? De repente instigá-lo mesmo a fazer um pouquinho a mais. Mas a gente não tem assim, né? É o desenvolvimento mesmo, é de quanto esse professor ele vai entender que o seu diário de bordo não é só uma atividade avaliativa para ser entregue, mas pode ser um elemento, um instrumento importante de autoavaliação, dele perceber o quanto essa formação está impactando na sua prática pedagógica. Acho que é nesse sentido da sensibilização para desenvolver esse professor, para além do que da cobrança, sabe? Porque às vezes pode ser que aquele professor muito sucinto, mas que ele traz elementos que você consiga perceber o quanto aquilo impactou. Então, isso é um exercício mesmo, né? Então, acho que não no sentido da cobrança, mas do desenvolvimento desse professor, dele também escrever, dele trazer mais elementos nesse diário, pensando na sua prática, né? O quanto isso pode impactar. Por favor, Vanessa. Não, aproveitando a deixa aí da Gilma, né, para a gente tentar afinar aqui a nossa linguagem sobre essa questão do diário, porque eu percebo assim, eu considerei, né, bastante coisa, mas alguns trazem um resumo, exatamente um resumo, eles recortam alguma coisa que viu lá e traz aquilo como um resumo, outros fazem, porque o questionamento que traz lá, né, o que foi visto e como aquilo pode ser utilizado no seu ambiente, né, na sua realidade. Então, seria uma coisa um pouco mais reflexiva da prática dele, mas são pouquíssimos que fazem dessa maneira, né? E quando a gente fala diário, também reflete, alguns entendem, aquilo que a gente vem vendo, né? Então, assim, pensei agora, já que puxou isso, a gente pensar aqui o que a gente, para a gente, já no dia que começar, né, deixar bem claro para eles, ou até talvez trocar lá como está escrito, mas que a gente tenha, assim, dentro aqui nós, do grupo, né, uma clareza do que a gente espera que realmente o cursista escreva ali, né? Por exemplo, ele estava nesse encontro igual o de hoje, dos diferentes tipos de aprendizagem, né, dos diferentes espaços, o que a gente espera que ele coloque nesse diário? Qual o tipo de reflexão, né? O que é? É isso mesmo, acho que é importantíssimo isso, né? E o espaço nem é tão pequeno, né? Então, a partir do que a Gilma trouxe, e a Vanessa também colabora, estou cuidando aqui do nosso tempo, mas é que, por exemplo, né, como é que está? Antes de vocês chegarem nesse momento o que é importante que vocês conversem, já lhe dou a palavra, Bernadette, né, que existe aqui uma primeira página de identificação desse cursista, né, o exercício de inserir a foto, que é o trabalho maior, talvez, em relação a desconfigurar algo, mas aqui é importante trazer a data de entrega desse diário de bordo. Aqui no cronograma, gente,
vocês não têm, em gestão de sala de aula, nós não temos nenhuma turma que aconteça na sexta-feira, mas nós temos, por exemplo, ó, a reunião 3 e a reunião 8 são reuniões que acontecerão em semanas de feriado, então é importante destacar isso, né, para o cursista. Esse cursista, ele não terá esse encontro, né, o da reunião 3 e o outro da reunião 8. Um é um feriado de uma segunda-feira, o outro será de uma quarta-feira. Então, é importante que lá no diário também vocês considerem essa não vivência desse encontro. E aí a gente tem aqui, ó, um momento de apresentação, onde esse cursista vai falar um pouquinho de si, e aí vocês vão chegar aqui, né? Então, colar o link do encontro, mas o que é esperado que ele registre? Ó? Registre suas reflexões sobre os espaços escolares como ambientes de aprendizagem e como a gestão de sala de aula contribui para a melhoria da sua prática pedagógica em seu contexto escolar. E um exercício que, de repente, eu acho que é interessante é que sempre que possível, né, de repente vocês vão sempre observando os diários, tem aquele colega, lá tem aquele cursista que fez um registro que foi muito interessante, que ele trouxe elementos muito ricos. De repente, você pode pedir para esse cursista compartilhar o diário, e esse diário vai servir de ação modelar para os outros, esse encontro de registro. É uma coisa que também pode servir, né? Que vocês possam, de repente, convidar aquele cursista que você viu, nossa, ele trouxe elementos muito importantes aqui, como ele significou esse encontro. Convida ele para compartilhar o diário com a turma, de apresentar suas reflexões, e isso vai instigando os demais também nesse caminho, em direcionar dessa forma. E aí, gente, eu compartilhei com vocês aqui no chat, que o nossa reunião já está chegando ao finalzinho. Esta jornada, o Contribua Conosco, mudou de nome. Ele não será Contribua Conosco, ele será o Queremos Te Ouvir, mas na intencionalidade continua sendo a mesma, né, de que vocês possam avaliar, trazer suas contribuições para a reunião. Hoje, então, o Queremos Te Ouvir é sobre a reunião 2, e é importante que vocês, enquanto formadores, quando for abrir a turma Papo Formativo é a última turma da lista, é essa que vocês precisam sinalizar. E é muito importante, porque os olhares que vocês trazem a partir das suas contribuições nos formulários, para nós são muito importantes, da gente entender como é que está a nossa caminhada, como é que está seguindo a nossa jornada de gestão, e que vocês também façam essa mesma ação com os seus cursistas, né? Sempre lá, pelo menos, de 3 a 5 minutos, para que eles possam preencher o formulário, é essencial. Aí nós temos o nosso Saiba Mais, para trazer elementos que vão contribuir para ampliar essa conversa da reunião, e como já foi dito, esse slide vai estar presente na R2 e na R3, e aqui eu quero instigar vocês a fazerem também, né, que é a autoavaliação de competências digitais docentes. É uma ação que o Formadores como um todo está utilizando os 3 primeiros encontros para promover isso junto aos professores da rede, aos técnicos, pedagogos, gestores, é para todos, gente, o preenchimento dessa autoavaliação. Então, é importante porque é uma ação que vai acontecer via formadores, mas que, de alguma maneira, precisa chegar a todos da rede. É uma forma de vocês entenderem, né, em que lugar vocês se encontram quando a temática é competências digitais, mas isso também vai fornecer elementos para a rede entender como é que está o perfil dos professores da rede estadual do Paraná frente às competências digitais. E isso está acontecendo a nível nacional, não é apenas a nível, uma questão do formadores, né? É uma ação maior que está usando o formadores como veículo para que essa ação aconteça. Por favor, Lores. Oi, Ângela, tudo bem? No primeiro encontro, está destinado lá 30 minutos para essa ação, tá não? Não, 30 minutos é o tempo que vocês levam em média para responder. É impossível fazer isso dentro de uma reunião. Eu já fiz o meu, a gente leva de 30 a 40 minutos para responder na íntegra. Esse questionário é muito interessante, porque no final vocês vão ter um relatório, ele sai já, como é que está o seu perfil enquanto docente frente às competências digitais. Então, a ideia aqui, gente, é só divulgar e incentivar os seus cursistas a
preencherem, a fazerem a sua autoavaliação frente às competências digitais. Mas isso ele vai ter um tempo aí de 30 a 40 minutos para responder na íntegra esse questionário. Então, ele não é uma ação que a gente consegue fazer rapidinho. É de divulgação mesmo, né? O papel de vocês aqui nesse momento é de divulgar essa ação para que seja, para que os cursistas de fato façam, né? E que a gente tenha ganho de entender qual é o perfil dos nossos professores da rede. Nossa cartinha na manga, né? Tá competente, Vanessa? Eu também, em partes. Então, aqui, a nossa síntese, ela traz uma novidade, né? O Uniformes, ele traz aqui uma ideia de que quem for colocar nas redes as suas ações junto aos estudantes, para marcar, né, a CED, de usar a hashtag Formadores em Ação, para que também o Formadores possa ter acesso ao trabalho que vem sendo realizado pelos seus cursistas a partir do Formadores. E o questionamento que traz aqui nesse momento da síntese, ele se aproxima muito daquilo que o cursista vai registrar no seu diário de bordo. Por isso que eu costumo dizer, né, nossa cartinha na manga. E assim, gente, nós vamos encerrando esse nosso papo formativo, invadir 6 minutos do nosso tempo. Quero agradecer, senti falta de alguns colegas aqui hoje, né, senti falta da Fran, senti falta do Jefferson, né, nosso grupo está sempre presente, mas eu quero agradecer. E assim, ansiosa, porque semana que vem vamos poder trocar um abraço que é real, para além do virtual, isso é muito bom sempre. Por favor, Bernadette. Nós teremos o alinhamento ou será com você, Vanessa? Com a Vanessa? A Vanessa vai alinhar com vocês aqui. Eu particularmente estou um pouco ansiosa, porque tenho algumas turmas minhas que não fechou ainda as inscrições, e é só até amanhã, né? E é algo que eu sinto a necessidade de falar, assim. Acho que todo mundo está assim, não estão? A menininha dela meio doentinha, gente, daí teve que levar no médico. Claro. E aí, né, tá acompanhando a filhinha lá. Mas eu vou fazer o alinhamento sim, tá? Então, vamos ficar direto já, né, porque... Então, para que vocês possam fazer um alinhamento, vamos fazer uma foto, para a gente marcar esse nosso papo. Eu espero que eu tenha feito certo. Aham. A Gilma saiu com a mãozinha na cabeça nessa foto. É que quando fala foto, todo mundo começa a arrumar os cabelos, aí tem que esperar. Então, já estamos arrumados? Vamos lá, então. Agora sim. Ai, todo mundo sorrindo. Gente, eu brinco com os meus cursistas, Angelita. Falou foto, todo mundo começa a se arrumar. É incrível. É muito Angelita, bom. Angelita, a data para a gente postar vai ser na segunda ou vai ter uma data diferente? Sabe, as postagens dos documentos, né, no Classroom, quando abrir as coisas? Gente, vai ser assim, Vanessa, a princípio, para a próxima... o papo formativo da reunião 3, os 20 minutos previstos para o alinhamento serão inteiros para o papo formativo e postagem das atividades. Então, o nosso próximo papo formativo, que não será semana que vem, será na outra, será com foco também nas postagens. Mas aí nós vamos antecipar ações para facilitar a vida de vocês, para que vocês possam fazer isso com calma, tá bom? Gente, beijo no coração, que coisa boa que semana que vem a gente vai poder estar pertinho, vamos ter um momento muito bacana juntos na nossa oficina Maker, que essa semana seja abençoada, que vocês possam ser leveza, mas também receber leveza das pessoas que fazem parte do seu cotidiano de trabalho, e como não poderia deixar de ser, cuidem-se, cuidem de si, para cuidar do outro. Marcelo? Tchau, pessoal. Boa semana a todos. E até segunda-feira, gente. Vou encerrando a nossa gravação.